Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Pedrosa. Se você está me vendo aqui no Instagram, no @BrunoPedrosa86, ou no YouTube, no Saúde Integral, canal Saúde Integral. Meu nome é Bruno, eu sou bacharel em Educação Física e Filosofia e estudo Teologia há 15 anos. Então eu procuro, nas minhas redes, falar um pouquinho sobre saúde integral do ser humano. Saúde do corpo, a saúde da nossa mente, da intelectualidade e a saúde do nosso espírito. Agora, em época de eleições, é normal a gente falar um pouquinho mais sobre política, né, na área da filosofia. E eu quero fazer uma breve análise aqui do debate do segundo turno de ontem. O mais interessante para mim foi o formato do debate. Tivemos dois blocos onde o Lula e o Bolsonaro puderam, cada um tinha 15 minutos para falar e eles puderam usar o tempo da forma que quisessem e desenvolver raciocínios mais longos com argumento, contra-argumento. Isso, do ponto de vista filosófico, foi sensacional. Eu nunca vi um debate dessa forma. Mesmo no segundo turno, que são só dois candidatos. Então, achei sensacional esse modelo. Para quem gosta de análise mais profundas, para quem está em busca da verdade e não está preocupado em lacração, naqueles petistas e bolsonaristas que só querem lacrar na internet, para quem para quem tá buscando a verdade de fato, foi muito interessante ouvir os dois candidatos argumentarem e contra-argumentarem de forma mais livre. Então, achei muito bom. O resumo do debate que eu percebi foi um domínio do Bolsonaro, tanto do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista emocional. Bolsonaro estava muito mais centrado, estava muito mais equilibrado. No primeiro bloco, o Lula levou uma vantagem porque ele começou perguntando e focou muito na questão da pandemia, que é um dos pontos mais polêmicos em relação ao Bolsonaro. Polêmicos, mas não é tudo que os progressistas dizem. Porém, no terceiro bloco, Bolsonaro claramente dominou o Lula. Lula se atrapalhou, inclusive ele ficava andando de um lado para o outro, tomando água, pegava folha, não sabia onde ele se posicionava no debate e gastou muito seu tempo. Bolsonaro ficou com 5 minutos no final para falar sozinho. Então, esse é o resumo que eu percebi. O Lula é claramente desequilibrado, ele não respondeu algumas questões sobre corrupção, sobre o apoio às ditaduras, sobre aborto, sobre questões morais, né, que são as pautas que ele defende e que o Bolsonaro mais critica, e que eu concordo com o Bolsonaro nesses pontos. Ele chegou a dizer que ia pedir recurso ao STF por causa do. Claro que foi uma brincadeira, né? Porque ele não teve dois pedidos de resposta concedidos pelos juízes do debate. Então isso mostra um pouco como ele enxerga essa relação com o STF. Para mim, ilustrou muito bem isso, né? E um dos problemas, para quem acompanhou meu vídeo aqui dos meus votos desse ano, um dos problemas maiores que eu vejo da reeleição do Lula do Lula voltar ao poder, né, no caso, é esse aparelhamento da máquina pública, inclusive o STF, e os abusos que a gente tem visto, né? Por outro lado, também o Bolsonaro não respondeu algumas questões, por exemplo, a questão das escolas técnicas que o Lula perguntou ele, e ele poderia ter respondido, não era algo difícil de se responder, né? Ele viveu mais da metade do seu mandato sobre pandemia, sob uma pandemia. Então não tinha como criar escolas técnicas num momento desse, né? E até porque as escolas estavam fechadas por ordem de governadores que têm uma visão ideológica muito parecida com o do Lula. Então, ele poderia ter explorado melhor essa questão. O ponto negativo que eu percebo dos dois candidatos, gente, e isso aqui é uma tentativa da gente criar uma cultura política mais saudável, né? E talvez na nossa geração isso seja até um ponto que não vai gerar tanta influência. Porém, se você é jovem, se você está começando a acompanhar a política agora, leve isso para a sua vida. E se um dia você ocupar um cargo público, não repita isso, não repita isso. E eu percebo isso nos dois candidatos, no Lula e no Bolsonaro, que é a dificuldade de reconhecer pontos positivos no outro. Né? Isso é uma virtude de um bom cidadão e que falta nos dois, né? Por exemplo, a questão da transposição do Rio São Francisco, eu não sabia desse ponto. O Bolsonaro ele traz como se fosse uma obra dele, porém ele concluiu apenas 12% da transposição. 88% foi na gestão do Lula.
Então, existem pontos positivos e negativos. O Lula previu, a previsão, eu até quero compartilhar com vocês aqui, esse é o ponto interessante. A previsão era do Lula acabar em 2012 aqui, ó. Olha só para vocês verem. A previsão era de acabar em 2012. Porém, não acabou na gestão do Lula, nem da Dilma, né? A Dilma entrou em 2010. Então, esse é um ponto interessante. Então, nesse aspecto, o Bolsonaro ele pode explorar esse aspecto. Porém, ele não pode dizer que foi uma obra dele. Isso seria uma meia-verdade. Por outro lado, o Lula poderia reconhecer que houve problemas na sua gestão que não conseguiu terminar essa obra. E, ao que a gente acompanha, provavelmente foi a questão da corrupção, né? Tivemos muito dinheiro desviado, mais de 16 bilhões só devolvidos, foram 16 bilhões apenas devolvidos. E, e aqui eu separei um trecho também para vocês verem da dificuldade. Olha só, essas falas são problemáticas, gente. Todos. Essa é a diferença do nosso governo do teu. Tu nunca se preocupou em educar. Então, assim, essas falas de você nunca educou, nós educamos, você não educou ninguém, são falas que não fazem muito sentido. Então, num debate público, onde a gente está em busca da verdade e a gente está buscando ser honesto intelectualmente, a gente não deve usar esse tipo de argumentação. Seria muito mais bonito e muito mais louvável o Bolsonaro falar que, olha, Lula, você fez um. Você deu o pontapé inicial, você concluiu a maioria das obras e isso é bom. Porém, houve problemas na administração, houve corrupção e você não concluiu. E eu, em menos de 4 anos, consegui concluir algo que você não conseguiu concluir. Então, seria muito mais honesto reconhecer o que o outro fez de bom e apontar os erros de fato que houveram, né? Que foi questão de administração. Da mesma forma, o Lula tem dificuldade de reconhecer que o Auxílio Brasil, por exemplo, é bem maior que o Bolsa Família. Então, assim, em 2026, gente, isso aqui é uma tentativa de construir uma cultura política. Em 2026, eu oro a Deus para que tenhamos políticos intelectualmente mais honestos, que não ficam nessa briguinha de poder, nessa disputa de poder, nessa disputa de tentar mostrar que o outro é o demônio encarnado, né? Mas que sabe reconhecer erros e acertos do outro e critica os pontos reais de falha. Isso traria muito mais credibilidade, né, a ambos os lados. E aí o Bolsonaro, quando ele fala de fechar igrejas, né, falando do Lula e da gestão mais progressista, que fechou igrejas na pandemia, ele trata isso e fala geralmente apontando para erros da Nicarágua, das ditaduras da Nicarágua, com fechamento de igrejas de fato por questões políticas e ideológicas. Então ele faz um pouco essa mistura e que para mim não faz muito sentido, né? E eu vejo muito bolsonarista criticando esse ponto, falando que a igreja não deveria ser fechada. Gente, a gente estava numa pandemia. Por mais que a pandemia não tinha a escala que a mídia propunha, era algo no mínimo desconhecido. Então é melhor a gente errar para baixo, é melhor a gente ser mais prudente do que o contrário. Então existia justificativa sim para fechar não só a igreja, mas qualquer local que promovia muita aglomeração, até a gente entender melhor o que estava acontecendo. Então esse discurso não faz sentido, esse discurso bolsonarista não faz sentido. Isso não é ataque à fé, como alguns dizem, isso existia uma justificativa óbvia, né, que era a pandemia. Então esse discurso bolsonarista é um tanto exagerado. Assim como a mídia potencializou o efeito da pandemia, falando, trazendo números catastróficos, que iriam morrer milhões e milhões de pessoas, como continua fazendo, atacando, falando que o Bolsonaro é genocida, por causa de algumas questões que de fato ele errou, mau exemplo em usar máscara, promover aglomerações durante a pandemia. Isso foi um erro de fato, mas passar disso para falar que é um genocida é um, é um, é um exagero retórico. E isso que me desagrada, isso que eu fico assim. Eu vejo um exagero retórico dos progressistas, e aí o Bolsonaro vem com esse outro exagero retórico, e
eu me vejo assim, nossa, isso não dá para sustentar, não dá para apoiar isso de ambos os lados, né? A questão do orçamento secreto, o Bolsonaro diz que não tem nada a ver com isso. Essa é uma questão que eu tentei pesquisar bastante sobre isso. E, mais uma vez, eu vejo exageros retóricos de ambos os lados. Os progressistas chegam a falar que o orçamento secreto é um escândalo de corrupção muito maior que o mensalão. Isso é um exagero retórico, porque o orçamento secreto ele não é de todo secreto, né? Ele tem parte, o destino da verba não é secreto, isso está disponibilizado no site de prestação de contas do governo, porém, o proponente da ação, da verba, isso é secreto, porque os, os parlamentares estão com medo de colocar o seu nome, porque estão com medo de serem associados à compra do governo. Então, o proponente da verba é secreto, mas o destino da verba não é secreto. Isso em si não é corrupção. O orçamento secreto, entre aspas, em si não é corrupção. Isso foi uma tentativa do Congresso de tentar ter mais poder sobre o recurso público. Ou seja, o Bolsonaro erra ao dizer que não tem nada a ver com isso. Ele vetou de fato na primeira vez e fez bem em vetar, porém ele não se esforçou para manter o veto. Então, nos bastidores políticos, isso comunica muita coisa. Quando você é contra, por exemplo, o aborto, que é uma causa que ele defende muito contra, né? Se um dia ele vetar um projeto de lei que quer legalizar o aborto, provavelmente ele vai fazer um esforço político nos bastidores para tentar manter esse veto, tentar, mesmo que seja de forma lícita, tentar convencer os parlamentares de que isso é prejudicial, isso é matar crianças inocentes no ventre, né? Bebês inocentes no ventre. Mas no orçamento secreto ele não fez isso, ele não fez esse esforço. Então, isso mostra que aquela aliança que ele fez com o Centrão, isso parece que é uma jogada política legal, né? Isso está dentro dos trâmites legais da política, que para mim é imoral, e eu acho que em 2026 a gente poderia orar e clamar por alguém que não entra nesse âmbito, nesse jogo político de ceder algumas coisas para ganhar outras coisas. Se algo é bom para o país, os parlamentares têm que votar a favor, porque isso é bom para o país e não ganhar alguma coisa em troca. Isso é uma troca que para mim é legal, mas para mim é imoral. Então o orçamento não é tão secreto como os progressistas dizem e o Bolsonaro não é tão inocente como ele diz. Então percebam que a verdade, na maioria dos casos, ela está um pouco em cada boca, um pouco em cada discurso e a gente tem que tentar peneirar isso para purificar, tá? Então muito cuidado com os discursos. E o Bolsonaro é muito atacado com relação à forma dele falar, os palavrões, e de fato eu concordo, são imorais, principalmente para ele que se diz cristão, o desrespeito que ele trata algumas pessoas. Porém, gravaram o Lula no meio do debate, no intervalo, ele falando para um assessor ou para uma assessora dele que estava perto, a gente não deu para identificar quem era, parece que Balaquia ou Bia, algo do tipo. Ele fala assim, olha, você não sabe pã nenhuma. Então, assim, sobre essa questão do palavrão, os dois estão no mesmo nível. Os progressistas não podem usar isso como um fator para rejeição do Bolsonaro, porque o Lula ele também tem o seu temperamento explosivo e fala besteira quando não deve. Ele já falou em outros momentos que as mulheres no ímã não, do clítoris, vou usar o termo mais técnico, do clítoris duro, né? Ele usou outro termo mais pejorativo. E então ele não é acusado de machista nesses casos. Geralmente é só o Bolsonaro. Isso é uma seleção injustificada, né? Minha conclusão, então, gente, como eu postei recentemente, o Lula é apenas 40% do que os petistas dizem. E o Bolsonaro é apenas 80%. Ele está num patamar melhor, mas ele não é tudo isso que os bolsonaristas também dizem. Então, para mim, a balança ainda pesa favorável para o Bolsonaro.
nessas eleições, inclusive no primeiro turno, como eu já disse, e no segundo turno, principalmente, né, quando a gente tem o Lula do outro lado, fica mais fácil de fazer essa escolha, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, se você gostou dessa análise, compartilhe com as pessoas que você acha que vão ser acrescentadas com essas informações. Deixe seu comentário aqui, o que você achou, o que você discorda, sempre com educação e com boa civilidade, tá bom? Um abraço a vocês, fiquem com Deus.